querido público, está no ar o nosso Direito e Justiça. Sempre uma grande alegria e satisfação estar aqui, levando boas informações com excelentes profissionais que trazem para nós aqui várias notícias, esclarecimentos. Nas colunas vocês podem ver aí a diversidade de informações que nós temos trazido para que você saia daqui com cada vez mais conhecimentos. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui que vai falar para nós sobre perícias, mas eu ainda não vou divulgar quem é, para que você possa ficar curioso e espere até que a gente consiga efetivamente trazer aqui no próximo bloco esse convidado que é incrível. Como sempre também nós teremos as colunas do Ney Daniel, que traz as atualidades jurídicas da semana. Além disso, teremos o Dr. Leonardo Scholl Ramos com a coluna de Direito de Família e Sucessões, na qual ele aborda questões das referidas áreas de maneira descomplicada. Teremos também a coluna do Matheus de Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo, a coluna de Direito Imobiliário. Então, pessoal, hoje o nosso programa está repleto de grandes informações para você e sempre com aquelas pessoas magníficas que fazem desse programa o que ele é. Mas para que a gente comece e para que você também possa ter acesso a tudo isso, nós vamos ainda chamar o nosso intervalo. Eu espero que você volte aí conosco após o nosso comercial. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, querido público, como eu prometi para vocês, então, voltamos aqui com o nosso primeiro bloco. Estamos aqui com ninguém menos que o Cássio Fujimoto, que é perito judicial da área de finanças. Enfim, o currículo dele é super vasto. Olha, Cássio, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, doutora. Prazer estar aqui contigo. Um olá especial para os nossos telespectadores, né? E vamos falar aí bastante sobre as perícias hoje, né? Olha, te agradeço muito por ter aceitado o convite. Estar aqui no Direito e Justiça para nós é uma imensa satisfação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fiquei muito honrado com o convite. Não, imagina, você que vai aqui nos agraciar hoje trazendo tanta boa informação para o nosso público. Com certeza. Vamos lá, vamos esclarecer todos os pontos, né? Ah, então tá jóia. Bom, eu preciso, antes de começar, gente, como vocês sabem, eu gosto muito de falar do meu convidado. Porque aqui, como vocês sabem, a estrela do meu programa é o meu convidado. Então, eu preciso que todos que estão aí, que nos acompanham, saibam quem o Cássio é. Claro que vocês já sabem quem o Cássio é, porque o Cássio é um grande profissional. Ele está em várias mídias, sempre dando entrevistas, justamente por ser uma pessoa notória na sua área. É uma grande referência, não somente em Curitiba, como região metropolitana, e também em todo o estado, inclusive no país. Por isso que ele está aqui hoje, por ser também uma pessoa incrível, um ser humano incrível, e que também está aí hoje, né, vindo esclarecer muitos pontos para nós, né, dedicando seu tempo, que também, né, é tão escasso, né, Cássio? Hoje em dia, né, literalmente o tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, né? Mas é um grande prazer estar aqui, poder conversar contigo, com o pessoal, né? Eu sei que é uma área que muitas vezes gera muita dúvida, né, muitas questões, mas gosto sempre de falar de uma forma muito descomplicada e para que todos possam ter um entendimento aí, até porque todos nós estamos suscetíveis a precisar desse serviço, né? Exatamente, e por isso que é tão importante a presença dele aqui hoje. Mas como eu havia falado para vocês anteriormente, o Cássio, além de ser, né, perito judicial, então ele é tecnólogo, né, em gestão financeira, MBA em perícia contábil, MBA em controladoria, finanças e pós-graduando em direito bancário, perito financeiro habilitado pelo CRA Paraná, nomeado em diversas varas cíveis de Curitiba, Paraná e regiões adjacentes, além de atuar como assistente técnico para escritórios de advocacia de todo o Brasil, presidente da APEPAR, Associação dos Peritos do Paraná, membro consultor da Comissão de Direito Bancário da OAB Paraná, coordenador da Comissão Especial de Perícias
do CRA Paraná, autor do livro Tabela Price e a discussão no judiciário, além de possuir artigos publicados em livros relacionados ao direito bancário, ou seja, a gente não está falando aqui com um perito que, claro, já seria bastante importante, né? Mas é um grande perito, né? Que é o Cássio Fujimoto. Então, Cássio, mais uma vez te agradeço. E assim, várias são as questões que hoje, né, trazem a necessidade de que as pessoas que estão em casa compreendam o papel de um perito judicial como é o teu. Porque muitas vezes parece que está distante do nosso telespectador. Mas o papel é tão importante, imprescindível e em especial ali quando você entra com um processo judicial, não é mesmo? Exatamente, né? Eu gosto de dividir a atuação do perito em duas esferas, né? A gente trabalha tanto judicialmente nomeado pelo magistrado da causa, como para os advogados ou para as próprias partes, né? Então, como você falou, a parte que está entrando com o processo, principalmente agora depois do novo Código de Processo Civil, que exigiu que o advogado apresente na peça inicial qual é o valor que ele entende devido, né, na vírgula, vamos dizer assim, ninguém melhor do que um profissional, um perito na área de finanças para fazer o cálculo desses valores, para verificar qual seria o valor exato, né, em que essa pessoa está sendo lesada por muitas vezes, né? Então precisamos fazer os cálculos, precisamos fazer a perícia para que o advogado sinta segurança ao entrar com a ação, né? E para que o juiz também, no momento em que ler a peça inicial e ver o documento, um parecer técnico, né, acompanhando essa peça e os dois em consonância, isso mostra muita força, né, da causa, né, vamos dizer assim. Isso em termos de assistência técnica, né? Quando a gente fala do perito nomeado pelo juiz, que também é uma atuação que a gente tem, aí esse profissional ele preza muito pela imparcialidade. Esse é o quesito fundamental para que você seja perito do juiz. Por quê? Porque o juiz ele entende da lei, ele sabe como julgar, ele sabe como o direito funciona. Porém, temos muitas vezes causas complexas técnicas dentro das demandas. E aí eu não falo só das finanças, tem da engenharia, tem da psicologia, do médico, de várias profissões. Lembrando que todas as profissões estão aptas aí, né, a ter um perito, afinal todas as áreas técnicas existem enormes complexidades que precisam ser desvendadas dentro do processo. Então se uma parte entra com uma ação falando A e a outra fala que não, é B, o juiz não vai saber diferenciar o que está acontecendo, quem que está certo, porque muitas vezes ele lê e parece que os dois estão certos, né? E aí ele fala, não, eu preciso de um braço técnico. O perito judicial nomeado, ele é um braço técnico, ele é o olho clínico do juiz perante toda a documentação, perante todo o processo, para que subsidie a decisão, a sentença, através de um laudo pericial. Então o laudo pericial muitas vezes vai ser o alicerce da sentença, né? Porque é com base nele que foi formada uma prova que o juiz vai decidir se está certo um, se está certo o outro, quem é que vai ter o ganho dessa causa. Então a importância do perito dentro do processo, seja nessa fase de instrução, né, que nós falamos na fase probatória, seja lá no início do processo, para o advogado ter essa segurança, para a própria parte ter essa segurança, então é fundamental, é uma função que dentro do judiciário é hoje imprescindível, né, doutor? É verdade, isso o Cássio ponderou muito bem aqui, porque nós temos um Código do Processo Civil que hoje é extremamente rígido nesse aspecto, né, Cássio? Sim. E a segurança que a gente precisa na advocacia, por exemplo, que é a hipótese aqui inclusive aventada, é extremamente salutar e, claro, aqui é indispensável a figura justamente do perito judicial, porque ele consegue justamente colocar quais são os valores que devem ser aqueles que vão ser utilizados como valor de causa num processo. E isso é de fundamental importância aqui, justamente porque algo que muitas vezes, né, Cássio, não se ventila. Ali os nossos telespectadores não imaginam que o advogado, ele vai lá, ele vai ter que colocar um valor de causa, e se a parte perder o processo, ela vai sucumbir em relação àquilo que ela deixou de ganhar. Então ela sucumbe e ela tem que pagar sobre. Então aí que tá, olha a importância desse profissional para que o processo esteja realmente correspondendo àquilo que deve ser pedido. Exatamente, né? Os famosos honorários de sucumbência, né? Que, né, até para o pessoal de casa entender, né? Então, quando você pede 100 mil reais, mas na verdade
vai ser julgado que na verdade você tinha direito a 10. Você descobriu em 90, né? Então sobre esse valor você vai ter que pagar X% que vai ser determinado em sentença para o advogado da parte contrária. Então muitas vezes você acha que você tem um pleito, né? Que você acaba perdendo e ainda, além de não ganhar, você tem que pagar. Por outra parte, muita gente não tem nem noção que o judiciário funciona dessa forma, né? Não, né? Até porque, como eu sempre falo, né? Cada um no seu quadrado. Não é verdade, Cássio? Com certeza. Eu não posso, por exemplo, um advogado, enfim, quem labuta aí na área, não pode chegar e dizer, ah, não, é exatamente isso, quando você tem uma necessidade de perícia. Um profissional, né, da sua envergadura que vai dizer, não, é isso aqui que vai ser a partir de uma análise sistemática, organizada, de tudo aquilo que vai ser apresentado, de contratos, né? Você vai analisar conforme, inclusive, os consectários legais, o que se aplica, o que não se aplica. Então, é você que vai dizer. E o profissional do direito, ele é o profissional que vai desenvolver a tese, que conhece o direito. Aí que a gente, né, separa as coisas, né? Perfeitamente. Eu costumo dizer que concordo plenamente, né, que a gente tem que atuar nas nossas áreas, afinal é o que a gente se especializou para fazer. Porém, sempre que é muito importante que a gente esteja alinhado, né? A gente precisa estar alinhado porque uma peça jurídica bem fundamentada em cima de um parecer emitido por um profissional técnico e esses dois documentos conversando, um citando o outro, né, numa mesma linguagem, de uma mesma forma, os dois caminhando para o mesmo sentido, isso traz uma robustez imensa para a tua causa, né, enquanto advogado. Você vai conseguir apresentar aquilo ali de forma sólida, né, e o juiz vai enxergar isso eu não tenho dúvida. O juiz vai enxergar que, olha, de fato, né, o que o advogado está falando, o perito comprovou. E aí a gente tem já uma questão que às vezes acaba até dispensando aquela perícia do meio do processo, da fase probatória, né? Então, de fato, a importância não tem como mensurar. Com certeza. Aí você já parte da credibilidade que você está passando já ao entrar com o processo, com essa robustez, né? Isso. O cenário todo ali é totalmente organizado, né? Amparado por um laudo pericial que vai fazer toda a diferença. Mas, Cássio, eu vou chamar o Ney agora, porque ele tem bastante informação para o nosso público. Bacana. Vamos lá. Joia? Vamos lá? Ney, conta para nós. Olá, a nossa digníssima e querida Débora de Castro da Rocha, apresentadora deste programa. Hoje iremos comentar um caso que visa a orientação aos nossos telespectadores sobre a aquisição para planos de saúde de medicamentos considerados de urgência com risco à vida. Ocorre que a quarta turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu por unanimidade que uma operadora de plano de saúde deve sim custear tratamentos com medicamentos prescritos por médicos para uso off-label, ou seja, quando o profissional decide por uso fora das prescrições constantes da bula do medicamento. De acordo com o colegiado, se o medicamento tem registro na Anvisa, como no caso dos autos, a recusa da operadora é extremamente abusiva, mesmo que tenha sido indicado pelo médico para uso off-label ou para tratamento em caráter experimental. Na origem do caso, uma beneficiária do plano de saúde ajuizou ação contra a operadora para pleitear o custeio dos medicamentos necessários administrado durante a hospitalização para tratamento de complicações decorrentes de doenças autoimunes. Por fim, segundo o relator do caso, a Lei 14.454 de 2022, o rol da Agência Nacional da Saúde Suplementar, ANS, é uma lista que constitui apenas uma referência básica para os planos. Agora, para você que necessita ou vive em casos decorrentes de possíveis riscos à vida ou à saúde, procure um profissional para orientações no seu caso. E então, espero que você que nos assiste tenha gostado desta informação e gratidão pela oportunidade em participar deste belíssimo programa informativo, que é o programa Direito e Justiça e que é feito com muito amor, muita dedicação e carinho para você e lhe informar que sempre nos acompanha. Obrigado. Então aqui com o nosso segundo bloco, com o Cássio,
falando sobre esse assunto super pertinente aqui, especialmente quando a gente fala de ingresso com ação. E nós estávamos falando, Cássio, lá no primeiro bloco, sobre o processo, né, sobre uma perspectiva que era entrar com o processo, saber exatamente qual é o valor para não ter o perigo da sucumbência, saber exatamente aquilo que a gente tem direito, né? Mas um ponto que eu acho bastante salutar aqui, bastante relevante para o nosso público, é quando te procuram e você, após fazer ali a análise, a perícia, se deparar com a situação de que não é viável entrar com o processo, porque não existe um ganho, mas tá tudo certo. Você se depara com uma situação em que não houve abuso, não houve prática alguma que possa implicar aí num processo, no ingresso com uma ação, enfim. Perfeitamente, né? Então muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Então, às vezes não é nem o advogado que nos procura, é a própria parte diretamente, porque já ouviu falar, porque um conhecido mencionou e tudo mais. E aí são situações assim que vale até citar um exemplo, né? Então o cidadão ele financia o carro e ele paga uma parcela e ele vê lá na internet que tem uma empresa que faz abaixar a parcela dele, né? Através de uma revisional de contrato, alguma coisa do tipo. Quando a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? Porque a pessoa não chegou nem, não pagou nem um pouquinho do principal, muito menos os juros, não pagou nada do contrato ainda e acha que vai ter uma redução de parcela, um valor a ser reavido, quando na verdade isso tudo é uma grande mentira. Então isso chega para nós, para a gente fazer a prova, porque ele vai ter que mostrar de onde que surgiu essa diferença, e essa diferença não existe. Então, não só nesse caso, como eu falei, muitas vezes a pessoa ela realmente está se sentindo lesada, seja por um credor, por uma instituição financeira, por qualquer coisa do tipo. Hoje em dia o ramo imobiliário, que a doutora é especialista, inclusive, né, sabe que existem muitas demandas nesse sentido, mas muitas vezes a incorporadora, a construtora, ela tá correta, ela não tem nenhum vício contratual ou vício financeiro que possa ensejar numa ação. Então, é muito importante a prova para mostrar que existe o problema e que existe ali o direito disponível para o devedor, mas também a perícia é tão importante quanto para o outro lado, para ela mostrar que você não tem o direito. E aí cabe, né, ao perito e cabe ao advogado instruir o cliente no sentido de que, olha, não é o caso de a gente entrar com a ação aqui, você vai perder, você não tem esse direito, seja por questão da própria questão contratual, seja por uma questão de jurisprudência. Também temos isso, né? Temos alguns entendimentos dos tribunais que acabam tornando inviável a realização do próprio cálculo e da ação. Então, muita gente fala só da parte, né, de entrar com a ação, né? E vamos fazer e vai dar certo e tal. Mas no fundo acaba sendo que não, né? E a gente tem esse papel de alertar para esse fato negativo, né? E que normalmente a gente sempre vê na prática, e que eu acho muito importante, que um advogado, não só a parte, mas o advogado que justamente, né, não conhece da área, ele possa se munir dessas informações e dessa certeza que o Cássio tem a partir do estudo dele, da análise dele, para que o advogado possa bem orientar o seu cliente, ou seja, uma parceria muito importante que pode ser desenvolvida entre advogado e o próprio perito judicial, no sentido de promover essa análise prévia, anterior, em conjunto, para poder instruir o cliente. Falar, olha, dá para fazer? Não dá para fazer. É algo que traz transparência para o processo, para o cliente, a segurança, ainda que ele não te contrate para entrar com o processo, mas você ganha o cliente para a vida, né, Cássio? Com certeza, não tenha dúvida. E veja que o que você falou é muito importante, né, do fato de às vezes o advogado ele não ter esse conhecimento tão sólido, mas mesmo que ele tenha, a importância de contratar um profissional especializado e apresentar isso em forma de parecer técnico, né, de uma forma de fato técnica, com todas as questões que estão sendo abordadas, com o valor final adequado, né, baseado em toda a fundamentação que esse profissional vai trazer, é um diferencial. Então, às vezes o advogado ele tem todo o conhecimento financeiro, conheço vários, né, que são muito bons nessa área financeira também, eles conseguiriam perfeitamente apresentar os valores, mas às vezes quando eles trazem o parecer junto com a peça deles,
isso traz mais força, Uhum. né, para eles ingressarem com a ação. E isso eu vejo que assim, é de fundamental importância, né, não pode ser deixado de lado, até porque a doutora sabe, né, antigamente entrava-se muito com os processos muito vagos, assim, do tipo, olha, o banco está me cobrando de forma abusiva e eu gostaria de rever esse contrato. Hoje em dia, se você entrar com uma petição nesse sentido, ela é indeferível. É inepta de cara, né? De cara. Então hoje, por que é abusivo? Em quais pontos está sendo abusivo e em quanto está sendo abusivo? E para você mencionar tudo isso, para você identificar tudo isso e para você valorar tudo isso, o perito vai te ajudar. Ele vai ser esse profissional que vai trabalhar e vai te mostrar. Um outro diferencial que a gente tem, né, no nosso escritório, eu como profissional, que isso eu trouxe desde o começo da carreira, foi de sempre ser imparcial e trabalhar para as partes como se eu estivesse trabalhando para o juiz. Não adianta eu inventar um valor a teu favor, não adianta eu puxar muita sardinha para o teu lado, porque vai chegar lá no meio do processo, vai ter uma prova pericial. E o perito vai ter que ser isento e ele vai ter que identificar. Então, assim, muitas vezes o que acaba acontecendo com a gente? Fazemos a prova na inicial, e quando chega na hora da perícia, porque inevitavelmente vai acabar tendo, a gente pode apresentar o nosso próprio parecer e falar, olha, é isso aqui é a perícia que você vai ter que fazer aí no meio do processo. E a gente apresenta isso para o perito, né? E muitas vezes ele acaba nos dando razão. Não, de fato, vocês fizeram aqui da forma correta. Então, assim, prezamos, né, por essa ética, por essa forma de apresentar isso, né, e de ser imparcial sempre, e não jamais, por mais que, lógico, né, estejamos defendendo os interesses de alguém, não gerar nenhuma expectativa falsa e nenhuma situação que a gente possa complicar o cliente lá na frente. Mas é isso aí mesmo, né, Cássio? Porque é mais ou menos aquilo que enfrenta a advocacia, né? Não é um trabalho de, eu vou te dar o resultado, porque muitas vezes o resultado não vai ser bom, né? Você vai apresentar um resultado, olha, isso aqui infelizmente não vai dar para você entrar, né? Ele vai te desfavorecer, você vai entrar com uma ação temerária, uma ação que não favorece nem o cliente nem o advogado. Tampouco, claro, o perito, se ele jogasse provavelmente aí em favor do cliente, esquecendo da ética profissional, por exemplo, né? Então você tem que sempre estar ali envolvido com essas questões que são éticas, que são realmente de você apresentar a verdade, para você ter a credibilidade, o reconhecimento, o respeito, não só do teu cliente, dos seus parceiros, mas especialmente do juiz. Porque você, além de tudo, como você falou, você é perito judicial, você, né, está, inclusive, né, vinculado a algumas varas, né? Sim. Então, isso é muito importante, isso dá credibilidade. Então, essa questão que o Cássio ressaltou aqui agora é de fundamental importância para a gente saber que, primeiro, nós precisamos de um perito, nós precisamos ter a certeza de que a nossa ação realmente é cabível e também para que a gente possa ali caminhar com segurança, porque lá na frente, quando tiver uma perícia no processo, nós já estamos bem alicerçados, né, Cássio? Exatamente, já vamos ter ali boa parte do que vai acabar acontecendo durante a execução da prova pericial, né? Inclusive, quando é instalada uma perícia, né, através daquela reunião que é prevista no artigo 474 do CPC, nós temos uma participação ativa, né? Eu, enquanto profissional, sempre faço questão de participar, de estar junto ao perito nesse momento inicial, para, além de me colocar à total disposição dele e para que ele solicite qualquer complemento, qualquer documentação adicional, para apresentar para ele também qual foi a metodologia que eu utilizei lá no começo do processo e mostrar para ele que continua sendo a mesma coisa. E é isso que a gente precisa que ele apresente para o juiz e demonstre que aquilo que está acontecendo é a realidade, né? Eles estejam também alinhados, né? Lógico que vai ter um assistente técnico da outra parte que vai também expor o lado dele, a forma como eles estão trabalhando, mas aí é um trabalho, aí é sempre um jogo, né? É um jogo de convencimento e de demonstração de resultado que vai ensejar aí numa sentença que muitas das vezes é favorável para o nosso cliente, né? Maravilha. Cássio, bom, a gente ainda tem muita coisa para falar, Vamos. Mas agora eu vou chamar o Dr. Leonardo Shaw Ramos, porque ele tem também algumas considerações para fazer para o nosso público hoje sobre a área dele aí, que é Direito de Família e Sucessões de forma descomplicada. Vamos lá, Dr. Leonardo?
Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos dar um passo a passo prático para pessoas que querem comprar imóveis que estão pendentes de partilha num processo de inventário. Na prática, existem duas situações nas quais um imóvel que está pendente num processo de inventário pode ser vendido. A primeira é quando os herdeiros estão dispostos a finalizar o inventário e basta que o documento de partilha seja assinado para a posterior liberação da venda, ou quando os herdeiros não têm os recursos necessários para custear o inventário e precisam vender um dos bens que compõem o espólio para poder arcar com todos os custos e dar andamento ao processo. Se estamos falando da primeira hipótese, basta que o comprador verifique em que pé que está o processo de inventário, porque de nada adianta querer comprar um imóvel que está sendo inventariado, mas esse processo for demorado demais. Por exemplo, se o inventário dura 5 anos, que pessoa que de fato vai estar disposta a aguardar a compra de um imóvel por 5 anos? Às vezes pode ser que se trate de um imóvel na planta, mas em regra, nos inventários as pessoas estão partilhando imóveis que já estão finalizados, de modo que não faz sentido simplesmente aguardar um processo longo para poder comprar um imóvel. Então, se nós estamos falando do primeiro caso, é preciso verificar em que pé que está esse processo de inventário. Por exemplo, pode ser que esteja sendo discutida no curso do inventário uma discussão sobre reconhecimento de filiação. Então pode ter um filho que não tenha sido reconhecido pelo falecido e que está discutindo agora a sua paternidade, o seu reconhecimento de paternidade num processo, e as implicações desse processo de reconhecimento de paternidade irão repercutir no inventário, porque terá um novo herdeiro na jogada. Então a partilha, que antes compunha apenas os herdeiros então reconhecidos, terá de ser reestruturada para agora incorporar um novo herdeiro que foi reconhecido numa eventual ação de reconhecimento de paternidade. Agora, se estamos falando da hipótese em que faltam os recursos para custear o inventário, os herdeiros devem pedir ao juiz uma autorização para que possam vender um dos bens que compõem o espólio. Eles podem até mesmo anexar no processo essa proposta de compra e venda que é feita por um eventual interessado em comprar o imóvel do falecido para demonstrar que precisam da venda para obter os recursos e custear o inventário. Nós não podemos esquecer que uma das finalidades do inventário é auxiliar o Estado em recolher o imposto sobre herança. Por isso mesmo que quando você dá ao Estado uma garantia de que eu estou vendendo um imóvel do falecido para custear o inventário e também pagar o imposto, as chances de o juiz autorizar essa venda é muito maior do que feita sem fundamento algum. Além de verificar o estado em que se encontra o inventário e também verificar se já existe uma autorização para a venda do bem, também é importante ressaltar a necessidade de verificar a documentação desse mesmo imóvel para verificar se ele está completamente regularizado e se não existem impostos em aberto referentes a esse imóvel, como dívidas de IPTU, demais encargos necessários à sobrevivência, como água e luz. E como nós estamos falando de inventário, é preciso verificar se o ITCMD, Imposto sobre Herança, já foi pago ao Estado. A compra de um imóvel no processo de inventário é uma coisa bastante detalhista e que exige um certo cuidado daquele que é o interessado. Então, acima de tudo, tomando os devidos cuidados, verificando se não existem problemas com documentação, débitos em aberto, a compra de um imóvel em inventário pode ser um investimento muito interessante para qualquer interessado, com a ressalva de que devem ser tomados todos os cuidados que foram descritos aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, com o Cássio, então falando da importância da perícia judicial. Cássio, retomando então aqui o que nós já estávamos falando, mas agora para
um viés aqui que pode ser bastante interessante para o nosso público no sentido de atuação específica, né? Eu sei que a perícia, ela conta com vários tipos de cálculos, de várias áreas, né? Mas eu gostaria que você falasse para o nosso público, né? Como funciona, em que áreas atua, como que é o trabalho realmente do perito nesse processo ou nos processos judiciais, né? Essa contribuição imensa que ele tem, então, para um processo judicial com os cálculos. O nosso escritório atua majoritariamente dentro do direito bancário, né? Então são processos envolvendo instituições financeiras, porque isso gera diversos tipos de processos por conta da quantidade de tipos de contratos que a gente tem, né? Então uma perícia no contrato de empréstimo ou financiamento, por exemplo, é um tipo de perícia. No teu cheque especial é um outro tipo de perícia, no teu cartão de crédito é um outro tipo de perícia. Se a gente está falando de cédula de crédito, de capital de giro, daí a gente tem contratos pessoa física, contratos pessoa jurídica. Então você vê que o universo de situações que acontecem dentro do direito bancário são imensas, seja para um lado, seja para o outro, né? Assim como temos muitas ações dos consumidores, né, do correntista acionando o banco, nós também temos o banco executando, né, dívidas que não são pagas. Ou seja, se utilizam de instrumentos aí jurídicos também para poder fazer valer ali o seu crédito, né? Então, só dentro desse aspecto do bancário você já tem inúmeros tipos de perícias que podem ser realizadas. Universo já, né? Isso que a gente faz no escritório. Então, muitas vezes, os estatutos sociais das empresas trazem como padrão você apurar um balanço especial na data, por exemplo, da saída de um sócio. Né? E quem que vai apurar? O contador, né? A perícia contábil vai fazer esse levantamento e vai elaborar um balanço especial para aquela data específica. Então, o 1º de setembro, então eu estou saindo da empresa dia 1º de setembro de 2023, vai ter um balanço hoje, para eu saber qual que é o patrimônio da empresa hoje e aplicar a minha porcentagem de cotas, eu saber quanto que eu tenho direito a ser ressarcido pela minha saída. O divórcio acontece a mesma coisa, né? Porque às vezes, aí, dependendo do regime de casamento, também cada um tem o direito ali a uma parte, né? Então, essa é a demanda contábil, né? Próximo a ela, temos também demandas tributárias, que aí envolve questão de impostos, né? E aí também, se a gente for falar de todos aqui, a gente fica a noite inteira, né? Mas por quê? Porque todo mundo sabe da complexidade do sistema tributário do Brasil. Né? Então o Brasil é um dos países, acho que deve ter o sistema mais complexo aí no mundo, né? E precisamos de profissionais aptos nessa área para identificar algumas situações, porque são muitas as pessoas, principalmente pessoas jurídicas, que entram com ação porque às vezes tem alguns créditos ou tem alguns pagamentos a maior ou tem algumas situações ali que envolvem tributos que elas precisam reaver e muitas vezes o Estado ele não quer reaver esse dinheiro porque entende que existe algum vício, né? Mas de qualquer forma você vai precisar do perito para apurar esses valores. Então tudo isso, né? Toda essa gama de perícias é onde a gente atua hoje, né? Então eu falo, né? Tudo que envolva número e cálculo a gente consegue atuar. Mas você vê que são várias demandas aí que envolvem a vida das pessoas, né? Então, qualquer relação que envolva dinheiro, né, que acaba tendo um litígio, você vai precisar desse profissional para apurar os valores que são devidos e que você tem direito. Né? E é algo assim que, se a gente for parar para pensar, né, na hora assim, você pensa, parece que é tão distante, né? Você vê, né, quantas situações, né, a própria previdência, que afeta tanto a vida das pessoas, né, essa mudança de legislação a todo momento, né, o advogado, por isso que a gente sempre frisa aqui, inclusive, da importância de que cada profissional seja de uma área específica, inclusive no direito, que cada profissional se especialize, né, cada advogado se especialize numa área específica ali para realmente conseguir entender os pormenores daquela área, porque é muita informação, né, Cássio? E prezar sempre, né, seja na área do direito, como na perícia, como em qualquer área, pela educação continuada, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente precisa fixar no pensamento das pessoas, porque muita gente chega num determinado ponto da carreira que acha que já sabe tudo e que nada mais vai mudar, né?
E essa segurança não existe. Ela é um devaneio, vamos dizer assim. Então, a importância de você estar se atualizando, ainda mais num país como o nosso, em que... né, Excesso legislativo ali, né? meu Deus do céu. Inflação, né? Que a gente sempre fala de leis, né? As mudanças são diárias, eu diria. Né? E cada área, como a doutora falou, precisa estar se especializando e notando as diferenças para poder aplicar. Lembrando que essas mudanças elas são difíceis de acompanhar, porém quem consegue tem um diferencial competitivo no mercado, né? Porque acaba identificando uma situação, uma possibilidade de ganho, uma nova brecha, qualquer coisa, brecha no bom sentido, né? Qualquer coisa nesse sentido que vai beneficiar o seu negócio, de fato. Porque hoje se destaca aquele que faz diferente, né? Exatamente. E se ele está atento a essas mudanças, a todas essas questões, ele já está um passo à frente do concorrente que acha que sabe tudo. Né? E aí ele vai conseguir prosperar muito mais. Mas é verdade. A gente que sempre tem aquela ideia de que sabe muito pouco, né? A gente sempre está correndo atrás e buscando, tentando sempre, né, ali entender o que está acontecendo, qual é a influência daquela legislação, tentando compreender, até para, primeiro, né, você saber, né, para você, né, pelo teu conhecimento, se especializar cada vez mais, e para poder oferecer o melhor para o teu cliente. Né? Aquela questão assim, se você faz o melhor serviço, é o cliente que vai dizer que você é bom, e isso que vai correr, né, Cássio? Exatamente, no boca a boca, no fundo, né, a indicação hoje ainda é a melhor forma de você conseguir um cliente. Continua sendo, né? Ele desde sempre foi, eu acho, né? E quando você já chega recomendado, o papo já é outro, né? Então isso é muito importante, é mais um diferencial competitivo que as pessoas precisam abordar e se utilizar, né? Para que consigam aí ter bons negócios, vamos dizer assim. Exatamente. Mas, Cássio, eu vou aproveitar que a gente falou aqui de finanças, né? Tocamos nessa veia agora, né? Que é o calcanhar de Aquiles. Eu vou chamar o Matheus Itiro de Castro, que ele fala muito de economia aqui para o nosso público. Maravilha, né? Ótimo assunto. Vamos lá então, Matheus. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar a respeito de um assunto bastante relevante para os rumos da economia brasileira e que é de amplo interesse da sociedade brasileira em geral. Eu me refiro ao anúncio do governo federal de um novo programa de aceleração do crescimento, ou então a sua retomada enquanto novo PAC, ou PAC 3, fazendo, deste modo, continuidade em relação aos PAC 1 e 2 que foram estabelecidos durante o segundo mandato do governo Lula. O primeiro em 2007 e o segundo em 2010. Isto acaba se pautando, em linhas gerais, enquanto um amplo programa direcionado ao crescimento econômico através da geração de emprego e renda, totalizando, do ponto de vista da previsão, 1,7 trilhão direcionados em investimentos, sendo desses 1,4 até o ano de 2026. Só que, opostamente, ou de certa maneira, numa linha um tanto quanto divergente em relação aos PAC 1 e 2, o novo PAC, ou PAC 3, se pauta num giro do centro dinâmico para o setor privado. Enquanto nos PAC 1 e 2 o centro dinâmico estava em recursos da União e nos investimentos das empresas estatais, agora o grande carro-chefe do programa é justamente o setor privado. Isto, inclusive, acabou suscitando falas de próprios membros do governo federal de que tal PAC, em relação aos demais, não possui aquela linha no sentido de desenvolvimentismo, na medida em que quem está puxando o investimento em grande parte é o setor privado, ou seja, no sentido que o setor privado é o centro dinâmico nesta linha de geração de emprego e renda. Entretanto, eu particularmente discordo dessa posição porque desenvolvimentismo pressupõe, em linhas gerais, que o Estado pelo menos gerencie, do ponto de vista de planejamento econômico. À medida em que, no PAC 3, o Estado acaba se colocando enquanto
instituição que visa justamente fortalecer o processo de desenvolvimento econômico através de espirais de geração de crescimento e renda, ele acaba necessariamente impondo uma linha desenvolvimentista. Nesse caso, em grande parte através de parcerias público-privadas, o que constitui algo bastante interessante, uma iniciativa muito bem-vinda, justamente em função da possibilidade de se encadear um ciclo de investimentos direcionados a combater gargalos da própria economia brasileira, dentre os quais se destacam os de infraestrutura, por exemplo. Dentro desse programa de aceleração do crescimento, tem-se justamente o objetivo de aperfeiçoar a infraestrutura e, com isso, diminuir os custos das empresas brasileiras, permitindo, assim, o ganho de competitividade. Portanto, dentro de uma perspectiva de neoindustrialização, acaba se colocando uma necessidade, do ponto de vista do arranjo industrial brasileiro, das empresas brasileiras se dinamizarem e se tornarem competitivas no comércio exterior, sendo esta uma avaliação bastante correta, pelo menos em minha opinião. Dinamizando a economia, dinamizando a indústria numa perspectiva moderna que engloba a entrada, a participação da economia brasileira nas cadeias globais de valor. Entretanto, isso também acaba se devendo ao próprio novo arcabouço fiscal que recentemente foi aprovado, tal como discutimos na semana passada, que acaba limitando em grande parte os volumes de recursos monetários que podem ser direcionados pelo Estado. Em linhas gerais, é isto o que eu tenho para te trazer nessa semana e, esperando ter te transmitido informações relevantes informações relevantes sobre a economia, eu me despeço e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Olá, meu querido público! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou falar para vocês sobre um importante instituto jurídico que é o usufruto. O usufruto, ele vem sendo questionado muitas vezes, considerando-se aí até que é uma exceção aí as questões que envolvem as cláusulas restritivas de direito. Até já comentamos isso anteriormente na coluna. Nesse caso, especificamente aqui, eu trago para vocês o assunto com base em um importante julgamento que está sendo realizado lá no Superior Tribunal de Justiça envolvendo essa questão, que é justamente um processo desencadeado diante de um usufruto que não foi registrado nas matrículas, ou seja, houve ali uma escritura que foi estabelecida através de um testamento, ou seja, houve a lavratura dessa escritura, por testamento, na qual, então, atribuía esse direito de usufruto à viúva. No entanto, não houve, nos moldes do artigo 1391 do Código Civil, o registro ou os respectivos registros deste usufruto nas matrículas, o que gerou, portanto, a discussão em relação ao direito dessa viúva de lá permanecer sem o pagamento dos aluguéis. E nesse sentido, até, existe uma discrepância se a gente analisar o que diz a lei e o que foi o voto do relator. Porque para o relator, independentemente de ter havido ou não o registro, o simples fato da escritura prever o direito ao usufruto para esta usufrutuária já seria suficiente para que ela se mantivesse, então, no bem, sem o pagamento dos aluguéis. O que a gente pode até pensar, poxa vida, mas você mesma, Débora, aí na coluna sempre diz para nós que deve ser registrado todo e qualquer direito relativo à propriedade na sua respectiva matrícula, Aqui é um direito real e a gente sabe disso, a gente está na órbita dos direitos reais.
Então, falando em direito real, a gente sabe que, nesse caso do usufruto, existe a possibilidade, então, de que este usufrutuário possa exercer aí a fruição, né, desse bem, a utilização desse bem. E no proprietário vai caber, então, a disposição desse bem. Mas, ao mesmo tempo, existem rigores legais que, ao que tudo indica aqui, neste caso, estão sendo desprezados. Porque, ao passo que a lei fala que eu devo registrar, nesse caso aqui, esse direito na matrícula do imóvel, à margem da matrícula, para o relator não foi necessário. Ele compreendeu que aquele negócio jurídico celebrado anteriormente seria válido e que ele seria, então, eficaz, produzindo, então, seus efeitos ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a lei... Para a lei, né, para que haja a produção de efeito erga omnes, deveria haver, então, o respectivo registro à margem das matrículas que estão ali envolvidas neste processo. Vejam que, nesse caso, a filha, ela pleiteava aluguéres, então, desta usufrutuária, justamente sob a alegação de que não havia o registro deste usufruto à margem da matrícula. Então, gente, a gente está diante aí de um confronto bastante importante, significativo. A gente ainda não tem o fim dessa história para contar para vocês, porque o julgamento foi suspenso. A ministra Nancy Andrighi, ela pediu vista desse processo para que possa, então, analisar, né, aí com mais rigor, para que haja, então, o prosseguimento dessa análise, desse julgamento. Mas, enquanto isso, gente, o que é legal aqui pra gente é pensar sobre questões como essa, porque justamente é algo que eu sempre enfatizo aqui na coluna, que nós precisamos registrar sempre, quando a gente adquire um imóvel, seja por escritura pública, contrato de compra e venda, compromisso, enfim, todos esses instrumentos, né, fazer o devido registro a fim de que a gente possa, então, ter esse direito garantido, ter a titularidade do bem, né, e nesse caso aí seria justamente garantir que houvesse aí, com certeza, aí, assegurado o direito na matrícula do imóvel, o que não aconteceu, e gerando, portanto, né, o que permitiu a geração deste conflito que hoje fora judicializado e agora está na dependência aí de entendimentos dos ministros do STJ. Como se sabe agora, existe esse pedido de vista, posteriormente vai prosseguir o julgamento, que não se sabe exatamente o que vai ensejar. Então, gente, para que a gente possa aqui finalizar e chegar aqui nessa linha de raciocínio que eu quero e o que eu trouxe aqui para a gente justamente poder refletir, é que para evitar esse tipo de situação, seja você advogado, enfim, seja você que está enfrentando uma situação como essa, registra sempre a sua compra e venda, o usufruto, independentemente de ter sido ali a última vontade, né, do decujus, de ter constado na escritura pública ali do testamento, porque se você não tiver isso devidamente registrado, a margem da matrícula vai gerar discussão. A gente sabe que papel aceita tudo, que processo aceita tudo, até que haja uma decisão, muito vai ter que ser analisado, percorrido, e o gasto que isso gera com certeza é significativo e vai impactar com certeza aí no seu bolso. Então, gente, muita atenção, sempre muita cautela, muito critério na adoção das providências, seja você advogado, seja você interessado no assunto, enfim, a todos que estão sempre nesse tráfego jurídico que é bastante significativo aqui dentro do direito imobiliário. Como sempre, eu trago aqui alguma notícia que pode fazer a diferença na sua vida. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo um pouco mais do direito imobiliário. Um abraço e até a próxima! Bom, voltamos aqui agora com o nosso último bloco para finalizar essa conversa aqui com o Cássio, né? Muito embora a gente não queira finalizar, mas infelizmente... O papo tá bom, né? O papo tá bom, né? Muita coisa para falar, né?
Mas, Cássio, de tudo isso que a gente viu aqui, né, a gente viu agora também a coluna da Carol ali, que foi maravilhosa, a Carol sempre trazendo muitas reflexões aqui para nós, né, e oportunidades, inclusive, para quem nos assiste, sobre esse envolvimento que nós podemos proporcionar entre o direito, a arte e também a literatura, né, que já nos demonstra que nós podemos ir muito além, né, Cássio? Mas, além disso, de tudo que a gente viu aqui, eu queria que você deixasse para o nosso público uma reflexão, considerações tuas de todo o teu trabalho, de todas essas questões que envolvem os processos, né? Um apanhado geral aí para que o nosso público possa, então, sair com essa boa informação aqui no final do nosso programa ainda, né? E com essas reflexões que você vai deixar. Legal. Acho que o principal recado que a gente precisa deixar para os telespectadores que foi o grande cerne hoje da nossa conversa, é a importância da perícia sempre que houver alguma dúvida ou alguma questão em que você esteja envolvido. Seja ela financeira, seja ela de algum tipo de direito violado, né? Qualquer coisa nesse sentido vai acabar ensejando na perícia. Então a importância de contratar um bom profissional para fazer esse trabalho, porque conforme conversamos, isso pode tirar um ônus financeiro lá na frente, né? Caso você não apure esses valores com precisão lá no começo do processo. Lembrando também, né, o pessoal, que a perícia ela não se restringe ao judiciário, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo cálculos para pessoas que estão fazendo negociações com instituições financeiras, por exemplo, para sentar numa mesa de acordo, para tratar na via administrativa, a perícia também funciona, né? Então, mais uma vez, buscar um bom profissional, buscar um bom advogado e fazer esses profissionais trabalharem juntos para que consigam demonstrar com maior eficácia, né, que a causa ela é válida, que ela vale a pena e que ela é mensurável e o valor está ali determinado por esse profissional. Infelizmente, vamos recapitular também, saibam que existem profissionais que não estão preocupados com a verdade, estão preocupados somente em fechar aquele contrato contigo. Então isso é algo que a gente traz como diferencial, né? essa parte ética do negócio, de se é não, é não. Se você não tem o direito, eu não vou falar para você que você tem. Então são todos os fatores aí que você precisa somar. Eu sei que na hora que você está passando pelo problema, isso é complicado. Você não consegue raciocinar direito, muito menos escolher um profissional com todos esses predicados. Mas acho que vale a pena parar um pouco, refletir e buscar indicações, buscar conversar, pode procurar informações também na internet, né? Tem muita coisa hoje disponível, nos lugares certos, vamos dizer assim, mas existem ferramentas poderosas, né, para você encontrar bons profissionais e que possam te auxiliar de fato na tua demanda e não te atrapalhar. Então a perícia ela é imprescindível, ela é o braço técnico do advogado, do juiz dentro do processo, e não há como fugir disso. Não tem como você ter êxito numa demanda, né, salvo alguns casos, sem uma boa perícia, né? Então isso vai ser fator crucial. Então acho que o recado principal que a gente deixa para o pessoal busque um bom profissional, se ampare tecnicamente, porque é isso que vai acabar trazendo de uma forma mesmo que indireta o sucesso para essa demanda, doutor. Então você veja que eu costumo dizer, né, aos profissionais, até os profissionais da perícia que talvez estejam nos assistindo, que estão querendo começar a trabalhar nessa área, a gente tem muito campo de trabalho. Eu falo que dentro de um processo a gente tem no mínimo 3 peritos que podem atuar. É um assistente para cada lado e o perito do juiz. Então, fora isso, né, a doutora sabe muito bem, temos diversas fases processuais onde o perito pode atuar. No momento inicial, no momento da fase probatória, aí você tem uma sentença que precisa ser liquidada no momento seguinte, vai precisar de um perito novamente para fazer esse trabalho. E aí entra novamente, né, o perito da parte, o assistente técnico contratado vai fazer o cálculo, a outra parte talvez não concorde, vai ser nomeado outro perito. Então dentro de um processo, veja que já se transformou em 2, 4, 6 posições em que o profissional pode atuar. Então, assim, é uma área muito interessante, é algo muito bacana para se fazer e imprescindível, mais uma vez digo, né, que não tem como você ter um sucesso numa demanda que envolva matéria técnica
sem a perícia ali para amparar. Ah, com certeza, né? Isso é de fundamental importância aqui, e especialmente porque, como a gente falou, a gente começa um processo com um laudo que vai trazer aquela credibilidade, aquela certeza que se tem em relação a valores, números, né? Para não ter o risco de uma sucumbência, por exemplo, né? Que é o primeiro passo e mais importante, mas não impede que no curso do processo haja uma perícia judicial também, na qual, ou através da qual, né, nós teremos uma produção de uma prova que vai ser feita por um perito nomeado pelo juízo, talvez para contrapor aquele laudo ou para, né, realmente convalidar aquilo, né, dizer, não, é isso mesmo que se tem, é isso que está correto, e os assistentes técnicos ali, de ambas as partes, né? Vão estar acompanhando o perito do juiz a todo momento, né? E aí, no momento da produção do laudo pericial, eles vão fazer a avaliação desse laudo, tecnicamente. Né? Ou eles vão concordar, ou eles vão apresentar suas impugnações, solicitações de complemento, né? Aí tem os chamados quesitos complementares que podem ser realizados no segundo momento da perícia judicial, né? Então tudo isso é muito importante para que a parte consiga comprovar suas alegações dentro da perícia, que, volto a dizer, é o que vai embasar o juiz a proferir a sua sentença. Exatamente. Bom, pessoal, teríamos muito assunto aqui, fosse o caso, para, né, continuar essa conversa aqui, né, Cássio? Com certeza. Mas, como nós temos nosso tempo, né, até porque temos as outras atrações também do canal, eu sou obrigada a encerrar o programa, Cássio. Mas eu te agradeço muito mesmo por ter vindo aqui. Viu? Certo. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar a todos os nossos telespectadores, né? Parabenizo pela iniciativa do programa, tem sido de grande valia para os profissionais, não só do direito, como todos os que assistem aqui. Uma iniciativa realmente em prol do bem, eu acho que do bem social como um todo, traz muita informação e de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, parabéns pela iniciativa e sou muito grato por poder participar dessa iniciativa aqui contigo. Muito obrigada, e você com certeza vai fazer parte da história do programa. Agradeço, com certeza. Tá bom, muito obrigada, Cássio. Obrigado, doutora. É o que a gente sempre fala, né? A gente gosta de contar com profissionais assim, como você, né? Que trazem uma história, que tem um conteúdo rico, que podem ser inspiração para o nosso público. Bacana, espero poder ter passado aí uma boa inspiração ao pessoal que está em casa. Com certeza, né? Passou a inspiração, passou a sua segurança, passou o profissional que você é, né? A competência. Obrigado. E espero que realmente, quando alguém precisar e tiver que pensar num nome, que seja o nome do Cássio Fujimoto, né, da sua equipe, do Rodrigo lá também, né? Exatamente. Que é seu sócio, da CR Perícias, que estão aí também à disposição, né, do público que precisar, né, de um trabalho especializado, e também dos nossos queridos amigos que precisam se inspirar em grandes profissionais, que tenho certeza que o Cássio aqui pode, sem sombra de dúvida, ser essa inspiração para quem está aí, que eventualmente tem uma formação, que é formado na área, ou que é formado no direito, e que realmente precisa desse conhecimento aí para poder fazer valer cada vez mais e tanto a sua carreira, né, se tornar um profissional de respeito, enfim, chegar onde pretende chegar, que a gente tem certeza que vai, especialmente porque você que está aí sabe o quanto a gente torce para que você consiga alcançar o teu sonho, para que você consiga ser aquilo que você pretende e para que você sempre saiba que você pode chegar onde você quiser. Esse é o nosso propósito e eu tenho certeza que a gente está conseguindo chegar no seu lar e está conseguindo entrar na sua vida e trazer para você esse sonho, trazer para você essa possibilidade. Eu mais uma vez me despeço, na certeza de que a gente pôde, especialmente aqui o Cássio, levar para você um pouco disso tudo que ele faz e te motivar a ser quem você quiser ser. Um grande abraço e até a próxima semana.